Muito boa noite a todos aqueles que estiverem assistindo a este vídeo. Quero agradecer a gentileza do convite que me foi feito para participar desse projeto, Prosa com Chico, que muito nos agradou, e nós iremos aqui apresentar alguma coisa, porque são tantas coisas que existem para se fazer uma prosa com Chico, mas nós vamos aqui apresentar uma versão nossa para somar a todos aqueles que participaram desta programação. No dia 30 de novembro de 1974, foi realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e essa Assembleia Legislativa, ela tinha dois motivos. O primeiro é que era a última sessão daquela casa como Assembleia do Estado, porque haveria, no dia 15 de março do ano seguinte, a fusão dos dois estados do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. E a capital passaria de Niterói para o Rio de Janeiro. Então, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro hoje é na cidade do Rio de Janeiro e não em Niterói. O segundo motivo era que, sendo a última reunião daquela casa, ela se reunia para conceder o título de cidadão fluminense ao Francisco Cândido Xavier. E, desde cedo, na parte externa, havia uma movimentação muito grande, muitos ônibus de turismo. Eles vinham de diversas cidades do Rio de Janeiro e de fora do Rio de Janeiro também, de pessoas espíritas e outros que eram simpáticos ao Francisco Cândido Xavier, vieram também no intuito de assistir esse grande acontecimento para nós, né? E daí o presidente da casa, né, Saramago, o deputado Saramago, ele designou a funcionária Ieda Hungria para preparar toda a infraestrutura da vinda de Francisco Cândido Xavier de Uberaba para o Rio de Janeiro. Nós sabemos que ele nunca viria sozinho, né? Ele teria que ter companhia. Então, ela preparou tudo direitinho, hotéis e tal. Ele veio para o Rio de Janeiro e foi exatamente neste dia que nós citamos, no dia 31 de novembro, aliás, 30 de novembro de 1974. E no início da reunião, o deputado mandou que desse entrada no recinto o médium Francisco Cândido Xavier. Chico chegou mais ou menos 15 para as 11 e deu entrada, acompanhado pelo deputado Evaldo Saramago e pelo presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, senhor Floriano Moinho Pérez. E, tomando da palavra, o presidente da Alege fez um discurso muito bonito, e ele dizia que aquela casa legislativa, que sempre era um palco de grandes e acirradas discussões a respeito dos temas que eram ali colocados, desta vez não houve nenhuma discussão e todos se reuniram e, por unanimidade, resolveram conceder aquele título cidadão fluminense a Francisco Cândido Xavier.
O importante é que depois que ele recebeu o título, não houve, como em vários acontecimentos, ele fazia uma psicografia. Não, ao contrário, ele fez uma palestra inusitada palestra, porque o conteúdo da sua palestra era um retrospecto histórico da cidade do Rio de Janeiro desde os seus primórdios, citando todos os vultos de destaque que passaram por este processo, incluindo o índio Araribóia, que é o símbolo de Niterói, pois o Chico ele deu detalhes da história do Rio de Janeiro que depois era um grande comentário para se saber como é que ele sabia de detalhes tão intensos que não estavam assim explícitos na história da cidade do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, nós recebemos um aviso de que o Francisco Cândido Xavier daria uma entrevista coletiva no estádio, no ginásio Caio Martins, lá próximo a essa assembleia, e nós caminhamos para lá, porque nós tínhamos em mente uma situação que nós, como formadores de opinião, temos que ter cuidado. Nós ouvíamos, não conhecíamos Francisco Cândido Xavier, e ouvíamos as pessoas empolgadas dizendo: olha, o Chico faz isso, o Chico faz aquilo, o Chico sabe disso, o Chico sabe daquilo. E começou a me parecer coisas assim um tanto mirabolante, algumas, porque as pessoas, quando contam um conto, sempre aumentam um ponto. E eu fui apenas para me encontrar com Chico e verificar o que havia de realidade em tantas informações que me davam a respeito dele, porque eu não poderia dizer nada que eu não tivesse certeza da realidade. Então fui para o ginásio Caio Martins, enfrentei uma fila provavelmente de 500 a 800 pessoas, não sei quantas tinham, e entrei na fila, demorei mais de 2 horas esperando que a minha vez chegasse. E o interessante é que quando provavelmente 30 pessoas estavam na minha frente para que eu chegasse até o ponto onde ele se encontrava, eu comecei a sentir uma emoção diferente. Uma emoção acompanhada de uma fragilidade muito intensa. E esse estado, que eu nunca me encontrei nessa situação, a cada pessoa que diminuía a distância, o espaço entre mim e o Chico, essa sensação ia aumentando, acompanhada de uma sensação paralela de que eu estava diminuindo apenas a sensação. Eu sei que eu estava do mesmo tamanho, mas parecia-me que eu estava diminuindo, de modo que quando cheguei bem de frente a Francisco Cândido Xavier, primeiro ele nos deu uma lição de humildade, porque as pessoas, quando chegavam diante dele, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava na nossa mão e beijava. Então, aí já tem um impacto da humildade de uma pessoa que realmente está consciente do que representa a sua vida, o seu papel no meio de uma sociedade tão grande. E já nos sentimos assim um tanto constrangidos dele nos dar aquele beijo na mão. E para fazer isso, ele teve que se abaixar para beijar a minha mão. Mas quando ele levantou,
que ele olhou no meu rosto, ele disse assim: Gilson, como vai você? E realmente ele nunca me viu, não foi apresentado a mim, nem eu a ele, como ele sabia meu nome. E daí nós tivemos uma conversa, uma prosa, que foi muito curta, não terá chegado a 3 minutos. Conversamos rapidamente, porque me pareceu que ele tinha muito mais o que fazer do que eu alugar o Francisco Cândido Xavier, como muitas pessoas o faziam, agarrava no braço dele e ficava com ele a tiracolo. Mas eu achei que ele tinha muito o que fazer e, por isso mesmo, não demorei muito e já o dispensei. Foi um momento maravilhoso. E o que aconteceu depois? O tempo passou e no dia 31 de março de 2017, eu compareci a Uberaba a convite da Casa da Prece, a instituição onde Francisco Cândido Xavier trabalhou durante 60 anos. E ali, naquela instituição, aguardamos que chegasse a noite, porém, durante a tarde houve um nervosismo que não tinha ninguém para pegar uma pessoa que estava chegando de avião vinda do Rio de Janeiro. Então, disponibilizamos o nosso automóvel e fomos até o aeroporto e pegamos esta senhora, levamos para a Casa da Prece e depois me retirei com as pessoas que estavam comigo, incluindo a minha esposa, e fomos tomar um banho para retornar à noite. Na hora da palestra, preparei alguns slides com algumas referências ao evento da Assembleia e fomos fazendo aquela apresentação. A casa estava cheia e as pessoas muito interessadas, porque o título da minha palestra era Meu Encontro com Chico Xavier. E nós fomos desenvolvendo a nossa temática e, no momento, nós clicamos o nosso aparelho e apareceu lá na tela a imagem de Ieda Hungria, aquela que foi responsável por organizar a festa, né, de concessão do título para o Francisco Cândido Xavier. Quando eu acendi na tela o retrato de Ieda Hungria e Chico, eu percebi que, a meu lado, uma senhora desabou num pranto convulsivo. E aí, a Dinorá, que cuidou do Chico Xavier durante 60 anos, ela disse: Seu Gilson, esta é a Ieda. E Ieda já estava com 70 e poucos anos. E depois que nós terminamos a nossa fala, ela me deu um abraço maravilhoso e disse assim: Seu Gilson, este foi o dia mais feliz da minha vida. Jamais imaginei que alguém se lembraria deste fato, deste evento. E o senhor não sabe o quanto eu me senti feliz na hora que vi a minha foto tão jovem na tela. Muito obrigado. E daí já eram 9h30 para 10h. Um grupo da casa saiu, fomos a uma pizzaria para comer uma pizza, né? E Ieda Hungria conversou muito comigo, fizemos uma grande amizade, mas observem como exatamente no dia que eu fui convidado a fazer uma palestra na Casa da Prece,
aparece aquela pessoa que estava num evento na Assembleia Legislativa do Estado em 1974, estávamos em 2017, pois bem, ela estava presente. Não a conheci no dia da reunião na Assembleia, porque ela estava muito envolvida e ocupada. Mas foi um prazer enorme tê-la conhecido naquela noite memorável que pretendo que se repita, que o povo de Uberaba me convide de novo para que eu esteja ali, naquele local sagrado, onde o nosso querido amigo e mestre, né, Francisco Cândido Xavier, durante 60 anos, serviu a causa da luz, não cobrando um centavo pelo trabalho que fez. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, mas a prosa que eu tive com Chico foi inesquecível. Muita paz a todos. Graças a Deus.